Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Cumprimentos presentes. E iniciamos com o processo número 1, a apelação 083 33 45 60. Algum advogado para fazer sustentação neste processo? Bom dia, excelências. Bom dia. Meu nome é Ana Karenine e eu represento uma das apelantes, a senhora Juliana. Tem até 15 minutos, doutora. Perfeitamente. Saúdo a figura do presidente, relator, demais desembargadores, colegas advogados, serventuários da Justiça e a todos os demais que participam da presente sessão. Inicio aqui a minha fala fazendo um convite hipotético aos senhores. Convido-os para uma viagem de avião, por exemplo, para um destino dos sonhos. Só tem um porém. O nosso piloto não teve horas suficientes de voo. A carga horária do curso dele até contemplava essas aulas, mas fez ali um revezamento, metade ele assistiu, metade ele guiou. Também parte do que ele aprendeu foi ali pelo manual, sem tutor, sem aula. Pergunto, com a maior franqueza d'alma, teriam coragem de embarcar nesse avião? Essa pergunta também serve de introdução para o que discutiremos aqui. Qual é a qualidade da formação dos nossos médicos? Que desejamos para eles? Que sejam como esse piloto? Ou que tenham uma formação sólida, capaz de oferecer de fato as ferramentas que necessitam para exercer bem o seu mistério, que é de suma importância para toda a nossa sociedade. Essa é a real discussão trazida aqui no processo. Tudo começa quando a Universidade Potiguar, nesses atos representada pela APEC, altera a grade do curso de medicina. Para tanto, suprime algumas horas de prática médica, reduz mais ou menos pela metade as horas de prática. Há nos autos uma informação que não foi contestada pela APEC, proferida pelo então coordenador do curso de medicina, dizendo que, dada a redução do quadro de professores, reduzida a quase a metade, a disciplina de prática seria ministrada sob a forma de um revezamento. Metade da turma faria as atividades, a outra metade apenas acompanharia. Na ata que se discute a mudança, há o questionamento sobre essa carga horária. A justificativa é que as horas de preparação para a prática passariam a ser contabilizadas como prática propriamente dita. A redução de disciplinas seria compensada pelo que chamou-se de self-study, ou seja, o estudo dirigido pelo próprio aluno. Como o estudo dirigido substituiria a prática em sala de aula? Esse novo currículo dá mais importância à extensão universitária, só que aí que está o problema. As atividades, as instâncias onde essa extensão seria realizada foram suprimidas. A inicial é acompanhada por alguns documentos das chamadas ligas universitárias, informando o encerramento das suas atividades, em virtude da ausência de professores capacitados para supervisionar as atividades dos alunos. É certo, excelências, isso não se discute, que a universidade tem a dita autonomia e tem toda a possibilidade e necessidade de revisar os seus currículos e garantir que a formação discente esteja acompanhada pelo que de mais novo há da produção científica, a garantir esse compasso entre a realidade social e o que se vê na academia. Mas essa autonomia não implica numa discricionariedade absoluta e tampouco retira dos discentes e da sociedade civil a possibilidade de questionar essas alterações. Um dos pontos errôneos trazidos na sentença diz respeito à plena comunicação do alunado quanto a essas mudanças, o que não aconteceu. A prova supostamente constante nos autos, um documento ID 234975558, é uma simples minuta de e-mail, desacompanhada de data, desacompanhada de comprovante de envio para quem quer que seja. A própria reunião que discute a mudança da grade, ela não é acompanhada, isso está na referida ata, ela não foi acompanhada por nenhum representante do Conselho Federal de Medicina,
em descompasso a presença do representante do conselho da OAB, lá para discutir outras mudanças de curso, e também não contou com a presença de nenhum representante do Centro Acadêmico de Medicina. Tanto é que o representante discente sequer vota porque não se sente capacitado para entender o impacto dessas mudanças e como elas iriam afetar o alunado. E aqui se discute, diante de uma redução de mais de 1.000 horas da carga horária total, 1.000 horas, se formos traduzir para tempo mês, a gente teria uma supressão aí de 1 mês e meio de aulas de um estudante de medicina, pelo menos. Isso sem contar com essas inserções, no mínimo estranhas, né, de substituição de disciplina por estudo dirigido e outras atividades complementares. Essa redução, ela necessariamente precisa se refletir, de alguma forma, na questão da semestralidade. Por mais que haja uma expectativa, uma mera expectativa do aluno em relação ao programa que lhe foi oferecido, que ele comporte alteração, essa alteração ela também deve se refletir no contrato. E até com amparo na súmula 32 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que sim, foi pensada para um outro tipo de situação, mas que na prática as razões de decidir constantes naquele julgamento também se aplicam aqui. Como se pode exigir do aluno que pague uma contraprestação integral se o serviço que recebeu não foi compatível? Vejam que a universidade não logrou êxito em trazer aos autos a prova de que o corpo docente foi de fato restabelecido e que as disciplinas que foram suprimidas foram de fato oferecidas dentro do mesmo padrão de qualidade. Então, diante disso, e com amparo no Código de Defesa do Consumidor, que exige essa proporcionalidade entre o serviço que foi entregue e o que foi efetivamente contratado, é que se pede a revisão dos valores das mensalidades e que se dê total provimento à apelação. E aqui encerro a minha fala. Agradeço a todos os ouvintes e boa sessão a todos. Obrigado, doutor. O voto do relator pelo desprovimento do apelo. Decisão unânime. Número 2. Apelação 080-230550. Wilson Costa de Oliveira e Rubem Pereira do Nascimento. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, excelência. Estamos presentes. Bom dia. Tem até 15 minutos, doutor. Bem, nossos cumprimentos iniciais a Vossa Excelência, preside esta Câmara Civil, bem como aos demais desembargadores que também a integram, nossos cumprimentos à Procuradoria, bem como os colegas advogados e eventuais da Justiça. Excelências, eu falo nesse instante pela voz do apelante, com relação a uma sentença proferida por uma das câmaras, por uma das varas cíveis ali da comarca de Parnamirim. Em verdade, se trata de um acidente de trânsito, onde o nosso constituinte veio a ser condenado a pagar uma indenização em razão de se ter tentado encontrar algum nexo de causalidade que ele pudesse ter culpa nesse acidente. Em verdade, o nosso constituinte ia para a sua residência numa determinada noite e, de repente, quando atravessava o sinal, o apelado, uma motocicleta de faróis apagados, não respeitou o sinal vermelho, de forma que abalroou o nosso constituinte, que trafegava de carro, ele vindo de moto, então ele sofreu esse ato, consequência no sentido de ferimentos. Foi aprazada, ele ajuizou uma ação civil, esta ação civil não teve acordo na audiência de conciliação e a audiência de instrução, excelências, sequer a parte apelada levou testemunhas para comprovar aquilo que alegava. Mas, ao final, para nossa surpresa, e aí se dá a insurgência,
houve uma sentença condenando o nosso constituinte a indenizar o autor sem que houvesse provas daquilo que o autor alega. Ora, se tratava de um acidente de trânsito, para vossas bem ciência, esse fato sequer veio a se tornar uma ação criminal contra o nosso constituinte. Repousa nos autos, juntado por nós na última semana, uma certidão de antecedentes criminais, onde não consta nenhuma ação penal respondida pelo nosso constituinte, por nenhum fato, muito menos pelo fato que se alega neste processo para se haver uma condenação cível contra o mesmo. Então, em razão de não haver provas, em razão, em verdade, de que o nosso constituinte tenha dado causa de forma consciente ou por culpa, seja lá porque for imprudência, com relação ao acidente, a gente se insurge. O decreto de sentença, a sentença que condenou o nosso constituinte, baseou-se apenas em algumas informações, e aí eu repito e chamo a atenção para o cerne da questão, baseou-se apenas e unicamente em um boletim de ocorrência feito pela PRF no dia dos fatos, porém, estas informações, e colhidas por pessoas que sequer foram identificadas, uma pessoa, não veio a ser corroborada diante do contraditório da ampla defesa no sentido da audiência de instrução em juízo. Então, a nosso ver, não existe prova robusta, prova capaz de ensejar, de ser base para um decreto condenatório, muito do que imponha um valor tão significativo e tão alto de condenação ao nosso constituinte. Outro documento em que realmente a sentença faria jus seriam apenas os ferimentos sofridos pela parte apelada, o que é inconteste. A parte apelada avançou o sinal vermelho, vinha numa motocicleta com faróis apagados, bateu no veículo do nosso constituinte quando ele atravessava o asfalto, numa parada num sinal, um semáforo que existia antigamente, antes dessa reforma na BR, e a culpa pelo que aconteceu não foi do nosso constituinte. Então, a consequência que ele sofreu do acidente, dos ferimentos, vieram por uma culpa dele, no sentido de ter avançado o sinal vermelho. Repito, a única prova que poderia, o único documento decreto seria essa ocorrência confrontado em audiência de instrução, porque o autor não conseguiu arrolar testemunhas, não conseguiu identificar e comprovar aquilo que alegava. Então, mais uma vez, e agora para concluirmos, pela ausência de provas robustas, pela ausência de provas, e o ônus da prova cabe a quem alega, sobretudo porque deseja ver a sua parte ex-adversa condenada, cabe a quem alega, e nós requeremos o provimento desta apelação para julgar provido o nosso recurso e, com isso, isentar o nosso constituinte de qualquer pagamento de indenização. É o que temos a esclarecer, Excelência. Obrigado, doutor. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Na sequência, eu registrei divergência parcial do desembargador Vigílio apenas para afastar o dano moral. Acompanham Vossa Excelência a desembargadora Lourdes e o desembargador Vivaldo, que está convocado para ampliação de quórum, dada a minha divergência. Não estou vendo aqui o voto da desembargadora Berenice. Como votas? Mas...
Doutor, Vossa Excelência. Sim. O seu voto... É só para excluir o dano moral. Não, eu excluo o dano moral, mas ele fica com aquela... os 12 meses. A indenização material, eu concordo com o relator. Tá? O que ele Não, fixou... eu concordo integralmente com o relator. Eu li e estava vendo esses dois... Certo. Então, por maioria, o voto fica... O apelo é desprovido. A minha divergência parcial em relação ao dano moral. O número 3, apelação 083, 63, 83, 80. Fernanda Carla Santos da Silva Dantas e Unimed Natal. Temos sustentação só de Vossa Excelência, doutor Bruno não está nesse também, não? Não. Neste aqui, a Unimed Natal, ela é parte apelante e parte apelada. Certo. Certo? Muito bom dia, excelentíssimos julgadores. Cumprimento a todos os excelentíssimos, também ao ilustre representante do Ministério Público. Cumprimento ainda os colegas advogados aqui presentes, bem como os serventuários desta casa. Bom, excelências, conforme adiantei, nesta apelação civil, a Unimed Natal, neste recurso de apelação, ela tanto é parte apelante quanto parte apelada. E nesta ação, nós tratamos a respeito da obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde e do profissional atendente terapêutico em ambientes extraclínicos. Além disso, discutimos ainda a obrigação de custeio da terapia denominada natação terapêutica e a fixação de indenização pelos danos morais por parte do juízo de primeiro grau. Bom, são pedidos contidos na inicial a obrigação de fazer, em que a parte demandante requereu que a demandada fosse autorizada a realizar o tratamento em seu domicílio nos termos do laudo médico. Também requereu a fixação de danos materiais no importe de R$ 13.650, bem como a fixação de danos morais em R$ 5.000. Sobre a obrigação de custeio do assistente terapêutico em ambientes extraclínicos, é importante que os senhores observem que na sentença que foi proferida pelo juízo, ficou assim determinado. Determinar que a recusteie, autorize e forneça tratamento em ambiente domiciliar, escolar, fora do ambiente clínico, distancia-se das determinações contratuais e legais, ainda que se trate de serviços médicos hospitalares. Ampliar aquilo que foi efetivamente contratado implica em aumentar o ônus da operadora de saúde, enquanto a contraprestação paga pelo usuário continua a mesma. As razões que foram trazidas na sentença para justificar o indeferimento do pedido inicial com relação à obrigação de custeio do assistente terapêutico, na verdade, ela é reforçada nas razões do nosso recurso, né? Além disso, excelências, muito interessante os senhores observarem que outra razão que me chamou a atenção quando do julgamento foi a seguinte: em relação ao acompanhante terapêutico, infere-se que não é um profissional que necessite de formação em qualquer área para aplicação das terapias multidisciplinares, dependendo meramente da orientação do profissional de saúde respectivo. Este sim, de custeio obrigatório pelo plano de saúde. Então, assim como já repetimos por diversas vezes nessa tribuna, o assistente terapêutico é um profissional com a qualificação necessária, sendo um curso livre, que pode ser realizado inclusive no final de semana, que existe uma carga horária que no final de semana é possível de se cumprir, não necessariamente vinculado à área de saúde e que, em razão disso, como foi colocado na própria sentença, ficou sedimentado na própria sentença, não é de obrigação de custeio parte do plano de saúde. As razões contidas na sentença, nesse aspecto, é importante trazer aos senhores que não merece reforma, ao contrário do que foi alegado em sede de apelação por parte da parte demandante. Além disso, excelências, como disse aos senhores, tratamos ainda no nosso recurso a respeito da obrigação de natação terapêutica. Não no nosso recurso, peço até perdão quanto a isso. Nós tratamos em sede de contrarrazões, porque na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que as nossas razões eram procedentes, no sentido de determinar que não seria obrigação do plano de saúde o custeio da natação terapêutica, haja vista não ser uma terapia aplicada exclusivamente por um profissional de saúde. E, em razão disso, fugiria ao escopo do contrato que foi ventilado entre as partes. Então, nesse aspecto, também entendemos que as razões da sentença elas não merecem reforma.
né? Porém, é importante que traga aos senhores que, ainda a respeito da sentença, o juízo determinou que fosse fixada em favor do autor uma indenização pelos danos morais que ele entendeu que aconteceram naquele sentido. Porém, excelências, é importante que os senhores observem que no julgamento o juízo de primeiro grau determinou que entendeu que não era obrigação de custeio a terapia praticada por profissional que não era de saúde e fora de ambiente clínico, esse é um aspecto que precisa ser evidenciado pelos senhores, entendeu, acolhendo a nossa tese, que era obrigação de custeio do plano de saúde que fosse realizado dentro da rede credenciada, né? Então, por ver que os aspectos que foram trazidos em sede de contestação e foram acolhidos pelo juiz em sede de sentença, não houve ato ilícito a ser indenizado por parte da operadora de saúde. Então, entendemos que as razões que fundamentaram a sentença que está sendo aqui recorrida, ela não merece prosperar. Merece, sim, ser reformada, por entendermos que o dano moral, ele, de fato, não aconteceu. Além disso, excelências, foi tese, tanto na apelação por parte da operadora de saúde a quem represento, como na apelação da parte autora, o assunto relacionado à base de cálculos dos honorários sucumbenciais que foram fixados quando do julgamento. A base de cálculos, a parte ficou fixada da seguinte maneira: os honorários sucumbenciais, considerando o valor da condena, deixa eu ler aqui o trecho exato. A parte autora, ela requereu que os honorários de sucumbência utilizassem como base de cálculo o valor do tratamento da obrigação de fazer, bem como o valor pecuniário fixado a título de danos morais. Ou ainda, que esse valor fosse o valor da causa atualizado. Contudo, excelências, demonstramos nas razões do nosso recurso que a base de cálculo que deve ser considerada por vossas excelências para a fixação do dano dos honorários de sucumbência deveria ser o valor da condenação, o valor pecuniário, referente aos danos morais que foram fixados, e não a obrigação de fazer. Isso porque é de difícil aferição à questão da obrigação de fazer, considerando o tempo indeterminado do tratamento, né, que vai ser praticado dentro da rede, a possibilidade, inclusive, de se modificar o tratamento dentro da realidade, porque, como vossas excelências muito bem sabem, estamos tratando de tratamentos multidisciplinares, em que o paciente ele passa por reavaliação periódica. Inclusive, no próprio laudo da criança, os senhores julgadores podem observar que existe uma orientação para que a criança seja reavaliada dentro de um período, se eu não me engano, de 4 meses, né? E aí, excelências, trazemos, em razão, inclusive, do laudo, que está juntado aos autos pela parte autora, o pedido alternativo, para que, caso vossas excelências entendam que deve ser considerada a obrigação de fazer, quando da observação da base de cálculos dos honorários sucumbenciais, que os senhores observem também o período, né, de tratamento correspondente a 3 meses, ou neste caso aqui, 4 meses, que é o tempo de reavaliação necessário, inclusive indicado pelo próprio médico, né? E ainda, considerando o julgamento que foi proferido, tanto quando da decisão liminar que foi proferida antes da sentença, quanto da sentença, se determinou que o tratamento fosse realizado dentro da rede credenciada. Então, quando da fixação da base de cálculos, considerando os honorários sucumbenciais, nós estamos requerendo aos senhores julgadores que seja considerado o tratamento realizado dentro da rede credenciada, num período determinado, né, considerando a dificuldade que nós temos de oferir esse valor da obrigação de fazer. Então, excelências, aqui a nossa manifestação, no sentido de requerer dos senhores julgadores a reforma da sentença no que concerne especificamente a fixação de danos morais, por entendermos que não houve dano não houve ato ilícito a ser indenizado por parte da operadora de saúde, e ainda que os senhores julgadores observem que, quando da fixação da base de cálculos de honorários sucumbenciais, sejam considerado inicialmente o valor pecuniário da condenação, mas que, alternativamente, caso não seja possível, que os senhores considerem, então,
a obrigação de fazer praticada dentro da rede credenciada, num intervalo de tempo correspondente à necessidade de reavaliação do paciente. Então, requerendo dos senhores o provimento das razões do nosso apelo e a reforma das sentenças nos termos que foram indicados e a manutenção no que concerne ao tratamento relacionado aos ambientes extraclínicos e à natação terapêutica, no sentido de indeferir o pedido da parte adversa, é aqui a nossa manifestação nessa tribuna. Obrigada pela atenção de todos. Senhor presidente, antes do senhor proclamar, eu queria lhe fazer uma sugestão, se o senhor me permite, até para otimizar o tempo do julgamento. Eu tenho 3 processos aqui que debatem demandas de autismo que dá para ser julgado ao mesmo tempo. Se o senhor me permitir, eu já faço a sustentação, porque inclusive é da Unimed, 2 deles debatem parte desse tema, outro é o da Apivida, que é tratamento completo, então assim, numa sustentação dá para resolver, mas fica ao critério do senhor como presidente, obviamente. Tá. Neste 3, Vossa Excelência... É o número 8. Não, esse aí nós vamos fazer, é porque eu vou priorizar os que têm ampliação de quórum. É porque um deles tem também. Porque o desembargador Vivaldo está com tempo curto aqui, senão... ele tá no... É porque um deles tem. Sim. Já ampliação. Então, eu vou proclamar este e vou Certo, chamar tá bom. os outros que incluem esse que Vossa Excelência está falando. Então, o número 3, o voto do relator é pelo desprovimento de ambos os recursos. Então, vou priorizando os processos com a convocação do desembargador Vivaldo. Começamos com o número 7. Seria o número 7, que discute o mesmo assunto do número 8, 11 e 16. No número 7, vai mudar apenas o plano de saúde e o advogado que pede. Então, o número 7, a apelação 083 69 5009. Saulo Tagino Camarote do Rego Barros e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo... Não, o doutor Bruno não está no número 7, está no número 8. Ela fez no número 3. Matéria. É a mesma matéria e eu 7. estou desprovendo, porque só neste aqui o debate é só sobre o assistente terapêutico. Exatamente. Estou desprovendo. Então tá, dispensa a sustentação e obrigada. Ok. O número 8, apelação 082 29 63 03. Natália Gabriele Bento Carvalho e Unimed Natal. Então, o número 8, o número 11, que será julgado também nessa sentada, é o agravo 080 22 38 87, Apivida e Noá Rocha Monteiro. O número 16 é a apelação 091 72 68 76, Matheus de Melo Diniz e Unimed Natal. Pode iniciar, doutor Bruno, depois a doutora Fernanda falará. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores e senhoras desembargadores e desembargadoras que compõem esta egrégia segunda Câmara Cível, ilustre representante do Ministério Público, doutor Manuel Onofre, demais serventuários de justiças aqui presentes, meus caros colegas advogados. Senhor presidente, desembargadora Maria de Lourdes, Vossa Excelência também como relatora, eu venho a esta tribuna mais uma vez externar não só a necessidade de defender o mérito de um processo propriamente dito, de um tratamento A, B ou C, mas eu venho hoje aqui, como estou me portando nas demais tribunas nos últimos dias, desembargador Vigílio, com uma preocupação um tanto quanto acentuada. 2020
desembargadora Maria de Lourdes, mais ou menos 2019, começaram a surgir 2018 essas ações de autismo no tribunal. Era algo tão novo que inicialmente começou a ter até conflito de competência nas varas, quem ia julgar se era a vara civil ou a vara da infância e da juventude, de tão novo que era o assunto. E aí, com os diagnósticos, com as estatísticas do autismo, começou-se a virar uma rotina dentro do judiciário. Afinal de contas, absolutamente tudo era negado, desde uma sessão de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, até mesmo essa ciência que se discute tanto, que é a ciência ABA e ambiente natural. E se criou, pelo menos a sensação que os autistas se tornaram o grande calo nos sapatos. Inclusive, isso foi a fala de um presidente de um plano de saúde aqui numa reunião, que os autistas eram a pedra no sapato deles. Ele disse na frente de várias pessoas. E o tempo foi passando, 2022, esse tratamento, inclusive, que hoje a gente está julgando a apelação, ele estava sendo concedido pela Unimed Natal de forma administrativa, a ciência ABA em ambiente natural. E aí, do dia para a noite, a Unimed Natal cancelou e suspendeu o atendimento, dizendo que assistente terapeuta não tem profissão regulamentada. Ou seja, um tratamento que eles vinham concedendo, eles interferiram diretamente na prescrição médica. Muito embora o assistente terapeuta esteja presente dentro da clínica da Unimed. E passou-se o tempo. Começou-se uma verdadeira guerra processual. Processo dos usuários, processo dos planos de saúde. Recurso de um, recurso de outro, e aqui estamos hoje novamente. Mas, para minha surpresa, e aí eu não vou dizer para minha felicidade, porque eu podia até dizer, pelo menos os autistas perderam essa fama e saíram com esse rótulo de ser o peso dos planos de saúde. Jornal O Globo, dessa semana. Planos de saúde alegam prejuízos para se livrar de idosos e crianças autistas. Jornal da Band. Planos de saúde cancelam contratos de clientes de forma ilegal. Portal UOL. Unimed cancela planos de autistas em tratamento. Revista Veja. Planos de saúde. Onda de cancelamentos unilaterais impacta os autistas. E para finalizar, planos de saúde viram alvos de pedido de CPI para cancelamento de contrato. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos diante de uma empresa de saúde suplementar, e aí eu digo sem o menor medo de ser responsabilizado por isso, mas eu digo seguramente nesta tribuna para ficar gravado. A Unimed Natal é responsável pelo cancelamento de centenas de contratos nas últimas semanas dos planos de saúde administrados pela Qualicorp. Centenas de usuários, não só crianças autistas, não só idosos, não só pacientes oncológicos. E aí vem para a tribuna falar de desequilíbrio econômico contratual. Porque eles insistem de colocar todos os usuários para pagar a coparticipação de 30% a 50% de absolutamente tudo que for utilizado. E aí eu questiono, não de forma jocosa, doutor Manuel Onofre, sobre o Ministério Público. Porque eles estão pegando o Código de Defesa do Consumidor, estão rasgando e jogando assim na cara do usuário. E pisando quando vem para o judiciário trazer uma discussão desse sentido. Tem um processo aqui, procurador, desembargador Vigílio, da Apivida da relatoria de doutora Maria de Lourdes, eu vou dizer agora também me responsabilizando pelo que eu estou dizendo, e não estou falando com prerrogativa de advogado, não. Estou falando a mais pura verdade. De qualquer nível de investigação que possa ser tida, vai se constatar isso. A Apivida, doutora Maria de Lourdes, não cumpre um único laudo médico de nenhuma criança no estado do Rio Grande do Norte. Eu não estou falando de terapia ABA em ambiente natural, não. Eu estou falando de terapia o mínimo possível. TO, fono. Você sabe o que é que eles fazem muito? E eu estou dizendo isso porque vai subir apelação, vai subir processo de Apivida. Eles fazem, sabe o quê?
eles atentam contra a dignidade da justiça. Não menos, doutora Divone, da 17ª Vara Civil, deu uma multa de R$5.000 no advogado da PV dessa semana por litigância de má-fé. Porque ele vem atravessar a petição com informação falsa dentro dos autos, e isso tudo precisa ser alertado pelo judiciário. Infelizmente, são chamados dezenas e dezenas de processos onde as defesas que deveriam estar sendo feitas aqui a contento não estão sendo feitas. Não estão sendo feitas. E aí eu nunca chego aqui em tribuna, mas eu sou presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Autismo da OAB do Rio Grande do Norte. Eu sou membro titular no Conselho Federal da OAB. Eu sou ex-presidente da Comissão da Infância e da Juventude da OAB do Rio Grande do Norte. E isso me preocupa, não é como advogado particular, não é como pai de uma criança com autismo, não. Porque eu trago exemplo dentro da minha própria casa, onde o presidente da Unimed tentou sangrar meu filho até a última gota de sangue que ele tinha, tentando tirar o tratamento dele com a decisão com trânsito em julgado. E aí é hora, sim, do judiciário se levantar e perguntar que plano de saúde é esse que tudo pode contra tudo e contra todos. Fazer um cancelamento em massa para virar alvo de CPI no Congresso Nacional? Cancelamentos e mais cancelamentos, e eles não se dão o trabalho de fazer uma notificação pessoal. Eles botam no aplicativo Procurador Manuel Onofre. No aplicativo, bota lá o comunicado, seu plano de saúde será cancelado. E aí eu me preocupo com a questão desses tratamentos, sobretudo do ABA em ambiente natural, sendo negado de forma reiterada, quando a gente tem decisões aí a torto e a direito do STJ falando sobre a obrigatoriedade de custeio de forma ampla dos tratamentos para autismo. E em contrário, a gente não encontra, não. Porque se encontrasse o bombardeio na tribuna, era certo. Não por menos quando a gente vai. Inclusive, o desembargador Vigílio tocou no assunto na última sessão. Quando a gente vai falar aqui, por exemplo, de pédia suíte, a primeira coisa que faz é ler as decisões do STJ. Porque o STJ disse isso e isso do pédia suíte. Vamos falar de ABA, o que foi que o STJ disse? Vamos falar de tratamento multidisciplinar, o que foi que o STJ disse? Agora está ficando muito difícil. Está ficando muito difícil para as partes mais vulneráveis de um contrato, de uma relação de consumo, estar discutindo o mínimo, sob o argumento que os autistas estão dando prejuízo. Prejuízo. A ANS lançou uma nota fazendo uma meia-culpa, mas pelo menos teve a dignidade de dizer que plano de saúde não pode escolher usuário. Não pode escolher usuário. Está na Lei 9656, na Lei Brasileira de Inclusão, na Política Nacional de Proteção à Pessoa com Autismo, tudo isso existe uma proteção legislativa abrangente. E eu não me canso de vir. Processo judicial lá no escritório do desembargador Vigílio nem acaba nem fica pouco. Eu não era para estar aqui, porque eu sei que a matéria efetivamente já tem um norte da decisão. Mas eu preciso vir para alertar da situação que as pessoas estão vivendo. 4 bilhões de reais. Esse foi o lucro líquido no último trimestre dos planos de saúde. Eu acredito piamente que vossas excelências devem conhecer alguém que teve um plano de saúde cancelado. E o que se esperar quando você passa uma vida pagando um plano de saúde para na hora que você mais precisa dele, você não ter a cobertura devida e necessária sobre isso. Então, o que virou, fazendo aí já caminhando para o fim, o que virou, desembargadora Berenice, uma rotulação que um dia desse eu estava sentado despachando com um juiz de direito, ele me perguntou, doutor Bruno, o que é que está acontecendo, que está ocorrendo tanto diagnóstico
Eu disse, excelência, eu não tenho uma resposta para lhe dar. Acredito que é um avanço da ciência, o número de médicos, de tudo isso, porque antes não se existia. Não é que não existia o autismo, desembargadora Maria de Lourdes. Não se existia diagnóstico preciso. Porque os nomes que o autismo levava antigamente, eu não posso falar nesta tribuna por questão de decoro. Por questão de decoro. E digo mais, procurador Manuel Onofre. Eu já vi organização criminosa por muito menos do que está acontecendo no nível dos planos de saúde. Se a gente não for para o pé da letra, isso é um crime contra a humanidade, contra a sociedade civil, porque são centenas, milhares de usuários sendo atingidos, mais uma vez, de forma arbitrária e unilateral. O STJ já pacificou o entendimento no tema 1082, que plano de saúde não pode ser cancelado num tratamento. Da mesma forma, já afirmou o entendimento que não pode cancelar tratamento de forma contrato de forma unilateral de planos com menos de 30 vidas só por motivação idônea. E já afirmou inúmeros precedentes, reiterados e repetitivos precedentes, no sentido da obrigatoriedade dos planos de custear tratamento para autismo de forma integral. E aí eu insisto na obrigatoriedade do custeio dessa ciência em ambiente natural. Afinal de contas, comportamento se lida no dia a dia do paciente e não dentro de uma clínica, como eu já disse reiteradas vezes. Como no dia, desembargadora Maria de Lourdes, da inauguração do espaço multiterapias da Unimed, que a assessoria de imprensa da Unimed fez um vídeo lá dentro de uma cabine de 0,5 metro por 1 metro de comprimento. E lá onde eles queriam sentar uma criança com autismo, com hiperatividade, durante 4, 5, 6 horas por dia. Não durou 5 minutos esse vídeo ativo, porque as famílias bombardearam, para falar a verdade. Como é que você vai fazer aba nisso? Então é preciso, sim, haver uma reflexão. E eu continuarei dando a minha contribuição diária e sempre que preciso for. No sentido que as partes vulneráveis destes contratos não é o plano que alega prejuízo ou um gasto desenfreado, mas sim são os consumidores, as partes vulneráveis, protegidas pelas mais variadas legislações. E o judiciário não pode permitir que, por exemplo, um cancelamento desse arbitrário seja confirmado e corroborado de forma para deixar o usuário ao bel prazer da sorte. Sobre a questão dos tratamentos, insisto e persisto no pedido de concessão nos termos da prescrição médica. Afinal de contas, não existe terapia aba em ambiente exclusivamente clínico. Isso quem está dizendo não é o advogado. Quem diz é a literatura científica. Portanto, se existe uma obrigatoriedade de custeio de um tratamento, esse tratamento deve ser custeado conforme prescrição médica. Ante o exposto, nos processos que eu estou no polo ativo, eu pugno pelo conhecimento e provimento do recurso. E o inverso, da mesma forma, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito obrigado. Doutora Fernanda, esses 3 processos identificados discutem a terapia, o assistente terapêutico Isso. em ambientes extraclínico, escolar e domiciliar. Certo. Tem um deles que não é do plano de saúde que Vossa Excelência representa. É da Apivida. Da Apivida. Muito bem. Então, como o entendimento da Câmara, por maioria, é este, Certo. de manter, penso que Vossa Excelência não precisaria fazer ostentação. Verdade. Eu só vou pedir a palavrinha, alguns minutinhos rápidos, breve, prometo, para fazer algumas observações que não são exatamente uma objetação, mas têm relação e é só a título de esclarecimento. Posso? Fique à vontade, pode falar. Muito breve. Não tomarei o tempo dos senhores julgadores, que eu entendo que a sessão está muito cheia, né, de processos a julgamento. Excelências, reitero todos os cumprimentos e saudações já realizadas aqui nessa tribuna. É sempre, não me canso de falar o quanto é difícil trabalhar a temática do autismo, especialmente quando estamos aqui nessa tribuna, tendo como parte adversa o doutor Bruno aqui na defesa das suas ações.
É fato que a realidade da pessoa que está no transtorno do espectro do autismo, necessitando tratamento, vem impactando, né, a receita dos planos de saúde, porque, de fato, a quantidade de pessoas que passaram a ser diagnosticadas aumentou consideravelmente. E isso não só crianças, né? É importante que se diga, porque a partir do diagnóstico de muitas crianças, alguns adultos estão conseguindo diagnóstico e entendendo a condição em que vivem, que antes não se entendia, só se sentia fora daquele ambiente social. Hoje as pessoas têm uma explicação, um diagnóstico, um laudo, que possibilita, inclusive, o tratamento. E, num primeiro momento, diante deste impacto, é fato que os senhores julgadores precisaram deferir o tratamento das pessoas que estão no transtorno, fora da rede credenciada, porque a própria rede credenciada dos planos de saúde, num determinado momento, não estavam preparadas para receber de maneira adequada o beneficiário. Mas essa não é a realidade. Já tive a oportunidade de trazer os senhores e gostaria somente de deixar registrado que a Unimed Natal ela é ré em uma ação civil pública em que o Ministério Público buscou que na comarca de Mossoró, a Unimed Natal ela não realizasse protocolos de segurança, de aferição de biometria, de token e tudo para o tratamento da pessoa que está no transtorno do espectro do autismo, sob a alegação de que aquelas verificações de token, de facial e tudo, estariam impedindo de alguma maneira o tratamento. Na realidade, nós explicamos naqueles autos e estamos trazendo aqui aos senhores julgadores que esse processo para autenticação, verificação e auditoria dos dados que são solicitados, dos tratamentos que são solicitados e fornecidos pelos planos de saúde, ela, na verdade, reflete não só uma forma de diminuir custos, mas é uma questão de segurança ao próprio beneficiário. Porque na medida em que o médico prescreve 40 horas de uma terapia ABA, prescreve outras terapias, 3 vezes na semana, fonoterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, ecoterapia. E quando se coloca numa grade de horários e se verifica que tem beneficiários que entram numa clínica e deveriam entrar numa clínica ou em tratamento a partir das 7 da manhã e vão até as 9 da noite. Alguma coisa de errado está acontecendo. A partir do momento em que se verifica que um beneficiário está pedindo autorização de uma terapia em 2 clínicas diferentes, alguma coisa está errada. Então, é fato que existem interesses outros, não estou dizendo que é o caso do senhor, eu já gostaria de deixar esse registro, mas existem interesses outros que precisam ser analisados de maneira muito criteriosa e muito sensível, que eu vejo que essa Câmara faz. A respeito especificamente à necessidade do tratamento da terapia ABA dentro da rede credenciada, nesta mesma ação civil pública, como trouxe os senhores, a Unimed Natal teve a oportunidade de demonstrar que do ano de 2020 até o ano de 2023, a partir do momento em que se constituiu uma rede credenciada e o próprio Poder Judiciário começou a determinar que o tratamento se desse dentro da rede credenciada, ou então com limite de cobrança, o custo assistencial da carteira do TEA caiu. E hoje não equipara, porque, como vou trazer aqui aos senhores, se os senhores tiverem uma ideia hoje, o custo anual do ano de 2023, vamos lá, o custo assistencial da TEA foi de R$ 97.467.904, sendo que o valor arrecadado a título de mensalidades e coparticipação passa de R$ 11.000, pouco mais de R$ 11.000. Então, nós temos uma diferença de custos e de gastos que precisa ser considerado. Quando a Unimed busca equilibrar, trazendo o beneficiário para a rede credenciada, constituindo rede própria, constituindo, sim, a sua clínica de multiterapias, buscando atender o interesse, não é só da cooperativa, é do próprio beneficiário. Porque um sistema de saúde que gasta 11 milhões e só arrecada 11 mil reais, não funciona. Não funciona, não vai dar certo, não se sustenta. Como já disse aos senhores, estamos tratando aqui de saúde suplementar. A falha ocorre quando a Constituição determina que é obrigação do poder público o custeio integral do direito de saúde e dentro do sistema público de saúde não acontece esse custeio. Eu nunca vi. Pouco mais de um ano que eu estou aqui defendendo a operadora de saúde nesta tribuna, eu nunca vi decisão determinando o custeio e o tratamento de pessoa que está no transtorno do espectro do autismo por parte do Estado. Isso precisa ser falado,
Porque vilanizar a operadora de saúde é o caminho mais fácil. Por que as pessoas precisam tanto de uma operadora de saúde? Porque não tem no sistema público de saúde. E temos que entender que estamos tratando de direito suplementar. Direito de saúde suplementar. Então, é importante que se diga, porque quando se fala de cancelamento em massa, e não irei trazer nesse momento as razões para o cancelamento, mas é fato que, ao longo desses anos, muitos contratos coletivos por adesão, por exemplo, são objetos de fraude contratual. Nós litigamos, nós aqui na Unimed Natal temos diversas ações do Tribunal de Justiça da Paraíba, em que as pessoas falsificaram documentação escolar, comprovante de endereço. Tem mais de 10 beneficiários morando no mesmo endereço residencial. Tem alguma coisa errada. Então, é fato que a vilanização do plano de saúde atrapalha o debate. Precisa de maior debate, precisa da sensibilidade do poder público, talvez do poder legislativo. Precisamos trazer todos os atores dentro desse cenário de debate para a tribuna ou para uma mesa. Mas o que não pode acontecer é que a operadora de saúde fique sozinha de um lado, debatendo, levando todo tipo de pancada, me perdoe o termo muito informal, né? Quando, na realidade, ela está só no tratamento da pessoa que está no transtorno do espectro do autismo. Os pais e os beneficiários, na sua razão, buscando o seu direito, não estou aqui negando a necessidade de se debater isso, de trazer ao Poder Judiciário. Mas escolher o caminho somente da vilanização é também um caminho perigoso. Então, peço vênia, porque me alonguei um pouco mais do que eu pretendia, mas entendo que seria necessário também trazer esta reflexão aos senhores julgadores, porque, em se tratando de direito de saúde suplementar, e principalmente da pessoa que está no transtorno do espectro do autismo, várias são as questões que precisam ser melhor analisadas. Agradeço a oportunidade e tenham todos uma boa sessão. Obrigado, doutor. Tem um processo aí que é o da Apivida, que é a desembargadora Maria Lúcia, que ele não discute aba e ambiente natural, só para a questão da votação. Tá? Certo. É só as demais terapias mesmo. Tá. Então, no 8, o meu voto é pelo desprovimento do apelo, porque discute apenas essa terapia fora nos ambientes clínico, escolar e residencial. No 11 é da desembargadora Lutz, que é a Apivida. O voto dela é pelo desprovimento do agravo. E no 16 é Matheus, Unimed. A divergência da desembargadora Lourdes, o assunto é o assistente terapêutico em ambiente escolar e residencial. O recurso é provido. No 16, mas o desembargador Vivaldo tá por vídeo. Tá. Bom dia. Presidente, já que no 8 eu não voto, não é? Mas voto nos demais, não é? Sim. Das desembargadoras Lourdes Sim. e Berenice. Apenas uma observação na fala da doutora Fernanda, é de que nós temos, não sei do gabinete dos colegas, alguns processos em que a parte demandou o Estado para custear o tratamento ABA. Sim. Nossa, é mais de um contra Temos, o Estado. Ela disse verdade. que não tem notícia, mas nós temos, viu, doutora Fernanda? E aí a abordagem nossa é diferente, porque a fundamentação é outra. A assistência à saúde do Estado é ampla. Do plano de saúde tem algumas limitações contratuais, somente. Ok, desembargador Vivaldo, concluímos os processos com a participação de Vossa Excelência. Agradecemos a gentileza de estar conosco para fazermos esse julgamento. O Marajá está, olha na tela, onde ele está. Um bom dia, amigo, muito obrigado pela participação. Retomamos a ordem da pauta. Retomando a ordem da pauta, agora o número 4.
O número 4 é a apelação 083 73 24 59, Ana Tereza da Cunha Medeiros, Banco do Brasil S.A. Doutor fala pela parte apelante. O voto do relator é pelo provimento do apelo, de acordo? Pois não. Ok. É recurso provido à unanimidade. Agradeço, Excelência. Bom trabalho. Obrigado. O número 5, apelação 083 86 30 92, Domiciano Cavalcante de Aguiar Filho, PN Automóveis, Peças e Acessórios. Algum advogado para sustentar neste processo? Olá, Excelência, tem sim, doutor Carião Barbalho. O voto, Vossa Excelência fala pela parte apelante? Exatamente. O voto do relator é pelo provimento do apelo, de acordo? Sim, então eu declino da sustentação. Ótimo. É recurso provido à unanimidade. O número 6, apelação 085 81 20 03, Norte Monitoramento de Alarmes e Rastreamento Veicular Limitada ME, GCR Construções S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Doutor Gercílio, estou aqui presente. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Ok. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor desembargador presidente do tribunal e demais ilustres desembargadores aqui presentes. Estendo meus cumprimentos ao excelentíssimo relator desembargador Vigílio Fernandes de Macedo Júnior e ao ilustre membro do órgão ministerial e servidores da Justiça, bem como aos caros colegas advogados e participantes da sessão. Excelência, o presente apelo, ele visa a manutenção da sentença singular em razão dos prejuízos sofridos pelo apelado, devido à inacabada obra da Felizardo Moura, e não só por isso, mas principalmente em decorrência da falta de cronograma e zelo, uma vez que não há início, meio e fim para essa obra. O apelante deixou de ver que houve prejuízos e orçamento juntados pelo apelado, feito na empresa Autoglass, concernente ao para-brisas trincados, em virtude do descuido do apelante, que deveria ter instalado rede de proteção em frente à loja do apelado. E não menos importante, pela omissão por ter retirado o asfalto e ter deixado a frente da loja do apelado por meses sujeito ao barro, à poeira, fato este que vem acontecendo também mais à frente, no quilômetro 6, conforme vídeo acostado nos autos, feito por uma vereadora, externando sua indignação com o descaso da apelante, em caso igual ao sofrido pelo apelado, demonstrando ser recorrente a condução destas obras desse mesmo modo. Desta forma, a frente da loja do apelado passou a ser utilizada como canteiro de obras e as pedras que eram transportadas pelas caçambas do apelante acabaram danificando os para-brisas e isso já vinha sendo alertado ao apelante conforme mensagem de WhatsApp quando foi feito contato com o engenheiro da obra, o senhor Françoel, que por sua vez ignorou os fatos, gerando, portanto, ainda mais prejuízos ao apelado. Logo, ocorre que, para demonstrar andamento e progresso na obra, o apelante vem retirando o asfalto sem nenhuma previsão de início das obras, prejudicando assim os comerciantes e moradores. Diante disto, a loja do apelado tornou-se um verdadeiro cemitério, em função da poeira e lama devido ao barro e a obra inacabada. Portanto, diante disto, é lamentável o estado dos veículos que pareciam estar abandonados em um pátio. Apesar de serem lavados diariamente, a poeira logo os cobriu, danificando assim pinturas e partes internas, pois logo o simples fato de abrir os veículos para ter que funcioná-los diariamente ou mostrar a algum cliente, já entrava poeira, sujando painéis e parte interna do veículo, como as bancadas e tudo mais. Em razão da omissão da apelante, houve a necessidade de polimento e revitalização da pintura dos automóveis, conforme foi feito na Savox Auto Service. Necessário destacar que a obra iniciou em 5 de setembro de 2022 e tinha um prazo de 18 meses. Portanto, deveria ter encerrado em março de 2024, mas ainda está muito longe de ser concluída, logo não tem previsão para isso. Apesar do apelante alegar não haver cronograma e que isso aí fica a cargo do contratante, não é crível que tamanha obra esteja sem organização alguma, posto que deveria ser feita em 4 etapas. Nesse sentido,
Se não tinha noção de quando deveria ser feito, por que sair de maneira desordenada, quebrando o asfalto, deixando as pistas entregues a lama e poeira, já que não tinha previsão de quando poderiam fazer nova pavimentação asfáltica? A drenagem, inclusive, foi até feita, porém a obra manteve-se mais uma vez esquecida e abandonada, pois o apelante não se dispôs em pavimentar um trecho, demonstrando assim desleixo e falta de respeito e atenção. Nada obstante, a condição do apelante é de executora de obra pública, portanto, não afasta o dever de indenizar. Logo, lhe cabe o risco do negócio, posto que o item 8.1, a linha K do contrato público acostado nos autos pela própria apelante, através das páginas 1 a 13, esclarece que o apelante tem o dever e responsabilidade por danos causados tanto ao contratante como a terceiros. Enfim, o que se requer, além da manutenção da sentença COR, é que ocorra também a condenação do apelante em danos morais, já que a poeira e o descaso levou o apelado à perda de vendas e transtorno devido a seu patrimônio ter estado sujeito ao desleixo e falta de empatia do apelante, pois ninguém teria interesse em comprar um carro todo empoeirado. Diante disto, a loja do apelado deixou de ter clientes e ainda assim o apelante não demonstra empatia à dor sofrida pelo apelado. Logo, não é nada agradável procurar comprar um veículo empoeirado e sujo, apesar de ser lavado diariamente, logo estavam sujos e empoeirados devido à poeira e quando saíam para um simples test drive, retornavam cheios de lama em razão do barro em frente à loja, excelente. Então, esses são os motivos da nossa necessidade da manutenção da sentença COR, tendo apenas a diferença do pedido a respeito dos danos morais que não foi provido na sentença singular. O voto do relator é pelo desprovimento do apelo, decisão unânime. O número 8, já julgamos. Então, o número 9, apelação 083-03-2204, Francisco Cesário da Costa Filho, Estado do Rio Grande do Norte. Algum advogado para sentar neste processo? Doutor Sebastião, vai fazer a ostentação. Vossa Excelência é o apelante ou o apelado? Então, faça sua sustentação. Eu quero lhe ouvir, estou com vontade de lhe ouvir hoje. Excelente. Desembargador Ibanez, demais desembargadores, meu amigo e professor Onofre Neto, uma honra você estar aqui no tribunal, amigo. Uma honra de verdade, nossa primeira sessão juntos. Lamentavelmente com o voto do relator contra mim, mas vamos embora. Bora trabalhar. Doutores, é o seguinte, o que me traz aqui é uma apelação decorrente de um servidor público do Banderni, e eu procurei voto dessa Câmara aqui a respeito desse tema e não encontrei. E a questão é a seguinte, chamo a atenção de desembargadora Berenice, porque eu acho que a senhora ainda não enfrentou essa matéria, e a desembargadora Lourdes também. Os servidores do Banderni, quando o banco fechou, foram absolvidos pelo Estado do Rio Grande do Norte como servidores do Estado. E durante esse percurso, eles foram tendo algumas vantagens legais. E dentre estas vantagens, uma que nós tratamos especificamente agora nesta matéria, é o direito da vantagem relativo, uma vantagem pessoal, aqui o tribunal chamou de parcelas. O servidor, quando vinha para... Esses servidores foram todos inseridos na Secretaria de Tributação do Estado. E quando eles passaram a desenvolver as mesmas funções que os servidores do Estado desenvolviam, eles passaram a ter uma gratificação chamada de parcela. Neste caso específico, o meu cliente teve o direito reconhecido administrativamente, não lhe foi pago e ele ingressou na justiça. E na sentença, o juiz de primeiro grau disse que a matéria estava prescrita porque ele havia ajuizado a ação em 2018, a lei de 2023, a sentença saiu em 2022 e nós alegamos que não. Por quê? Porque, evidentemente, como se trata de recebimento mensal, se trata de uma matéria, desembargadora Lourdes, decorrente de trato sucessivo. Cada vez que ele deixa de receber, ele teria direito à percepção desse valor. Trago aqui um julgado do desembargador Cláudio Santos,
no processo número 080 21 94 dígito 51 2013, outro da lavra do desembargador Expedito, o 080 11 91 dígito 91 de 2016, e por fim um do desembargador Amauri, mais recente, o processo 082 41 02 92 2019. Todos entendendo que não se aplica a prescrição no caso concreto. Então, era esta a alegação que eu queria fazer e peço que dê provimento ao recurso. Inclusive, faço a citação de uma súmula, me perdoe, só para concluir, que uma súmula 378 do STJ, onde, reconhecido o desvio das funções, o servidor faz uso das diferenças salariais decorrentes. E é o caso. São essas as minhas palavras. Bom, Vossa Excelência já sabe, meu voto é pelo desprovimento do apelo. Vossa Excelência convenceu algum julgador? Eu acho que alguém vai pedir, pelo menos pedir vista, quer ver? Pelo voto? Ah, não vota. Está dizendo, ele faz agora objeção a votar nos processos que eu sou relator. Jamais. Recurso desprovido à unanimidade. Obrigado. Bom dia. Bom dia. O número 10, agravo do instrumento 080 20 02 38. Tereza Isabelle Mendes de Carvalho e Unimed Natal. Teremos tentação, doutora? Então, processo julgado virtualmente. Número 12 é um agravo interno, portanto, tem um pedido de sustentação, mas não cabe por ser agravo interno. Julgado virtualmente. Número 13, apelação 080 18 58 52. Bruno Felipe Macedo da Silva, Unimed Natal. O 13, não, desembargador Vigílio. Excelência, pela ordem. Consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Eu sou advogada da Unimed, no agravo de número 10. Eu já estava aqui presente e estava tentando falar, mas acho que o meu microfone não estava funcionando. Já foi proclamado o julgamento, doutora. A gente chamou, não houve resposta, proclamamos o julgamento, processo julgado. Tá. Doutora Fernanda, Vossa Excelência fala pela Unimed no 13. Isso. Pela Unimed é a parte apelada. Isso. O voto da relatora é pelo desprovimento do apelo, de acordo? De acordo, dispensamos a sustentação e agradecemos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Vamos julgar o 14 e o 15 em bloco. São as apelações 082, 28, 60, 35, SPE Mônaco Participações S.A. e Comercial Alcides Araújo Limitada. E o 15, apelação 086, 27, 57, 31, as mesmas partes. O advogado, Dr. Rodrigo Fonseca, que fala por Comercial Alcides. 14 e 15, desembargador Vigílio. Os dois são as mesmas partes. Desembargadora Lourdes, a relatora. Pode iniciar, doutor. Não sei, o voto dela está provido parcialmente. Desembargadora Lourdes pode dizer, porque aí o doutor Rodrigo falará na parte que não for, naturalmente, favorável ao seu apelo. A minha apelação é adesiva. Eu sou apelado e tem apelação adesiva. Tá, então só um instantinho. Nos dois processos. Nos dois processos. São juntos, 14 e 15. É um revisional e uma renovatória. É um revisional, exatamente. É favorável? É provido parcialmente, mas como tem o recurso e o adesivo, aí aqui eu vi a mensagem. Então ela explicará como é o voto dela.
do shopping Natal Shopping, Natal Shopping. Deixa eu ver aqui a conclusão logo. Quanto ao artigo 69, o juiz determinou o reajuste. Exatamente. Adiantou com relação à pretensão da Alcides Araújo de que seja calculado apenas no percentual, sem prever um mínimo. É porque não está saindo todo o voto Tá, aqui. eu já posso até... Registro, não houve insurgência. Com relação de acolha a pretensão da Mônaco Participações, majoros honorários, na proporção de 60% e 40% para a SPE Mônaco, sendo vedada a compensação. Sendo vedada a compensação. Vamos lá, eu acho que eu vou fazer alguns apontamentos, porque a parte até que está provendo o recurso da SPE Mônaco, em si não me preocupa, mas tem alguns esclarecimentos a serem feitos. E a questão dos honorários também. Tá. Bom dia, senhor presidente. Determinou o efeito dos Bom dia, a partir do julgado. senhores desembargadores que compõem essa egrégia Câmara, que integrarão o julgamento. Bom dia, senhor representante do Ministério Público. Nessa sustentação, a comercial Alcides Araújo irá demonstrar que não cabe a ação revisional proposta pela SPE Mônaco, pelo Natal Shopping Center, e que a ação renovatória que propôs deve ser mantida a decisão favorável, apenas alterando a questão dos honorários. A hipótese sobre exame cuida de um contrato de locação de espaço comercial firmado em 2010, que começou a vigorar em 2013, nós veremos mais à frente por quê, e que tinha vigência por 10 anos, até 2023. Envolve as partes Rio Center, que é a comercial Alcides Araújo, e o Natal Shopping Center, SPE Mônaco, cujos sócios são, e isso é relevante assinalar, BR Malls, maior grupo, possivelmente o maior grupo de shoppings do país, e a K Ivan Noé, que apresenta mais de 25 shoppings no país, que administra em contrato de locação mais de 5 mil lojas. Contrato que começa a vigorar em 2013. Em 2018, o shopping propõe a ação revisional. E em 2022, no prazo legal, a comercial Alcides Araújo ingressa com a ação renovatória. Pois bem, o primeiro ponto a se demonstrar, e isso já importaria no provimento da apelação adesiva e no improvimento da apelação da SPE Mônaco, é que o caso não é de ação revisional. Manifestadamente não é de ação revisional. O Natal Shopping Center ingressou com a ação revisional sob o argumento, e aqui trata-se a leitura literal do que eles alegam. Verifica a requerente que o valor do aluguel pago atualmente pela ré encontra-se defasado diante da realidade que se apresenta no mercado locatício para a região onde se localiza o imóvel. A ação revisional não é espaço para examinar, para que o judiciário intervenha na relação, no contrato de locação livremente pactuado pelas partes. E aqui não são partes quaisquer. O Natal Shopping Center é administrado pela SPE Mônaco, cujos sócios são os dois dos maiores grupos de shopping center do país. E ingressam com a ação revisional alegando aluguel defasado, sem apontar sequer um fato novo que ensejasse a ação revisional. A orientação do STJ é pacificada. A ação revisional nada mais é do que a aplicação da teoria da imprevisão nas relações locatícias. Ora, não é por meio da a ação revisional
não é espaço, não é meio pelo qual o judiciário vá substituir a vontade das partes, vai intervir na relação locatícia, sem alegação de fato novo, sem alegação de fato imprevisível, sem alegação de onerosidade excessiva, não há espaço para ação revisional. Vou ler aqui uma decisão que diz a evidência, o STJ. O artigo 19 da Lei de Locações, ao regular a revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço do mercado, consagrou a adoção da teoria da imprevisão no âmbito do direito locatício. Portanto, não cabe, na linha da jurisprudência sedimentada do STJ, a ação revisional sob exame e, portanto, a apelação da SPE Mônica deve ser desprovida e a apelação adesiva da comercial Alcides Araújo deve ser provida para julgar integralmente improcedente a ação revisional, uma vez que não há espaço para o judiciário intervir nessa relação locatícia. Mas não é só, há um segundo argumento. Em rigor, se percebe que o contrato foi firmado em 2010, mas começou a vigorar em 2013. E por que foi assim? Porque foi feito em um processo judicial. O Natal Shopping Center passava por uma expansão. E nessa expansão se afetava a área da Rio Center. A Rio Center teve que se fechar. Tinha que ter uma loja inferior, tamanho inferior após a expansão. Tinha que indenizar mais de R$1 milhão, indenizando seus colaboradores. E foi feito um acordo judicial regulando a nova relação locatícia. Nesse acordo judicial se regulava o espaço da nova loja da Rio Center, o valor da locação, a indenização que a Rio Center teria pelo seu fechamento, por perder a sua estrutura e por ter que abrir uma nova loja. No entanto, por meio dessa ação revisional, o Natal Shopping Center quer desfazer o valor da locação pactuado e acordado em decisão homologada judicialmente. Então, não só não cabia ação revisional porque não há fato novo, como também ela viola a coisa julgada. Viola um acordo na expansão do shopping, homologado judicialmente, que versava não apenas sobre o valor da locação, mas como o tamanho da loja, indenização a ser paga à loja Rio Center. Terceiro ponto, e aqui eu já vinculando a questão dos honorários, que foram inclusive aumentados, foi feita uma perícia. Nessa perícia se examinou as lojas, o valor dos aluguéis das lojas âncoras. A Rio Center paga, a CIA, por exemplo, não paga aluguel mínimo. E aqui o que se está discutindo é o aluguel mínimo, porque o aluguel percentual, um percentual sobre faturamento, todas elas pagam, e não se discute. Mas a CIA, por exemplo, não paga aluguel mínimo, pagava um aluguel 30% inferior por metro quadrado da comercial Alcides Araújo, e não paga dobrado em dezembro. O Centro pagava 13 parcelas de aluguel, a CIA 12. As lojas americanas, antes do debacle, inclusive, também não apresenta parcela dobrada em dezembro e sequer apresenta aluguel mínimo. Era aluguel em faturamento. E aí aqui é um ponto importante. A perícia, que foi realizada em 26 de julho de 2022, chegou ao valor locatício de R$ 40.570,02. A SPE Mônaco pretendia um valor, se você aplicar o índice de reajuste contratual, o valor que ele pedia em junho de 2018 correspondia a R$ 62 mil. Então a perícia chegou a um valor de 40 mil, a SPE Mônaco pleiteava R$ 62 mil de aluguel mínimo e a Rio Center pagava 44 mil. Ou seja, o valor da perícia é inclusive inferior ao valor contratual. Não há como a ação revisional ser julgada procedente, porque inclusive o valor pericial é inferior ao valor que se pagava. E aqui eu faço, pego o ponto exatamente que houve o provimento do recurso no voto da relatora, porque o provimento do recurso, e nesse ponto o shopping tem razão. O que é que o shopping diz? Na ação revisional, o valor do aluguel se aplica após o trânsito julgado, mas
retroage a data da citação. Isso é texto de lei, perfeito. A Rio Center, inclusive, não se opõe quanto a isso. Acontece que não dá para aplicar o valor que se encontrou em 40 mil, foi o valor em 26 de julho de 2022. Se tem que trazer esse valor de 40 mil de julho de 2022 para a data da citação, deflacionando, aplicando o índice de correção do contrato. Então, por exemplo, em junho de 2022, o valor que a SPE Mônaco pede é 68 mil. O valor da perícia é 40 mil, de valor mínimo, e o valor que a Rio Center pagava, o valor contratual, 44.431. Portanto, tem que se ter o cuidado. Se for retroagir, de se deflacionar o valor para a data da citação. E em se deflacionando, a ação revisional não só não cabia, não só viola a coisa julgada, como é totalmente improcedente. Porque o valor da perícia é inferior ao valor que se pagava e substancialmente 40% inferior ao valor que a SPE Mônaco pleiteava. Então, assim, sob qualquer ângulo, não há como a ação revisional prosperar. No tocante à ação renovatória, desembargador Ibanez, eu já estou me encaminhando para o final, é o mesmo processo, se discute o valor do aluguel mínimo, a Comercial Alcides Araújo preencheu todos os requisitos para a renovação do contrato de locação. Não, cumpriu todas as suas obrigações, não há todos os pagamentos em dia, não há notícia de nenhum inadimplemento, e a SPE Mônaco alega que não caberia a renovatória por 2 argumentos. Primeiro, por questão de fiança. Alega que haveria problemas na fiança. Na verdade, a SPE Mônaco está fazendo um reforço da fiança, porque o fiador no contrato original era apenas um dos sócios da Comercial Alcides Araújo. E agora passaram a ser os dois, passaram a ser todos os sócios da Comercial Araújo. Então, há um reforço de fiança. O segundo argumento é que haveria um problema num seguro. Sucede que, ateu das normas gerais, o seguro da loja, ateu das normas gerais do shopping center, o seguro da loja é de responsabilidade do próprio shopping. Então não há dúvida sobre o cabimento da ação renovatória, Diante disso, o que é que a Comercial Alcides Araújo espera? No tocante à ação revisional, que ela seja julgada integralmente improcedente. A uma porque não cabe. O SPE Mônaco não alega qualquer fato novo, qualquer dos argumentos da teoria da previsão, e a ação revisional não é meio para judiciário intervir em contrato de locação, especialmente em partes experientes como a dos autos. 2. Viola coisa julgada. Foi feito um acordo na expansão do shopping, acordo homologado judicialmente, que regulava o valor da locação, e não só o valor da locação, o valor da indenização, espaço da nova loja da Rio Center, enfim, a Rio Center ficou 3 anos, mais de 2 anos com a loja fechada, teve que indenizar seus colaboradores. Então viola a coisa julgada. Não fosse isso, tem que ser integralmente improcedente a ação revisional, porque o valor da perícia dá inferior ao valor que se pagava, e substancialmente inferior ao valor pleiteado, sustentado pela SPE Mônaco. Se superado isso tudo, no que não se acredita, e aí eu faço a observação, se for aplicar o valor da perícia, a partir da data da citação, tem que se deflacionar pelo índice de correção do contrato. Valor de contrato de 2016 não é o mesmo 5 anos depois. A perícia foi realizada com data, apurou o valor da locação com a data de julho de 22. E a ação é de 2016, são 6 anos de inflação. Então, tem que se deflacionar o período todo. A ação renovatória deve ser deferida e, como a Comercial Alcides Araújo sucumbiu em parte mínima do pedido, ela espera que os honorários que seja mudado o rateio dos honorários, não para ampliar os honorários da SPE Mônaco, mas ao contrário, para ampliar os honorários que cabem aos representantes da Comercial Alcides Araújo. Por ser justiça, é o que espera e confia, e em que confia a Comercial Alcides Araújo. Eu vou pedir ao presidente para retirar de mesa. Eu estava
querendo ouvir as sustentações que foram, eu quero dar uma analisada nas sustentações que foram feitas. Perfeito. E verificar melhor. Tá bem. Então, retirado de mesa os dois processos. Aqui. Em continuidade, o 17 é o habeas corpus 0800 419 51. Antônio Roberto Coelho Reginaldo, juiz da primeira vara de família de Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. Número 18, o agravo de instrumento 0800 100 49. Francisca Elvira Alves da Silva Medeiros e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, consegue me ouvir? Consigo. Perfeito, Excelência. Eu vou ser breve, tá? Vossa Excelência Eu me fala chamo Jade, pela parte agravante ou pela parte agravada? pela parte agravada. Pela parte Pela 18, Unimed desembargador Natal. Vigílio. O voto do relator da relatora é pelo desprovimento do agravo, de acordo? De acordo. Se o senhor me permitir, eu só queria fazer um pequeno adendo em relação a esse agravo. O agravo está sendo desprovido. Vossa Excelência quer mudar alguma coisa? Não, eu só queria ressaltar que esses casos de pós-bariátrica, de cirurgia estética, né, já é de vasto conhecimento aqui deste tribunal, né, que tem várias demandas nesse mesmo sentido. Então, eu queria só reiterar mesmo os indícios, né, da existência de um esquema fraudulento que envolve O esquema essas fraudulento, cirurgias, doutora, será apurado em reparadoras. processo diverso. Nós vamos limitar a julgar o processo que está conosco para julgamento, ok? Perfeito, então, Excelência. Obrigada. Ok, processo julgado. O número 19 não tem sustentação oral. É o que está destacado para debater, que é aquele da certidão de tempo, serviço e indenização. Há dois processos que poderemos debater. Os dois são exatamente discutindo a mesma matéria. E o 133 da pauta de ontem, que não foi destacado, mas a gente pode juntar para fazer o debate, porque nele também há o registro de divergência. Então, é aquele modelo de voto que eu fiz e mandei para os gabinetes para revisão, críticas, modificações, sugestões. Se Vossas Excelências tiverem debatido e quiserem discordar, pode ficar à vontade. E se quiserem concordar, passaremos a decidir daquele modo. Esse processo aqui, o 19, ele tem um diferencial. Que foi solicitada a aposentadoria na Secretaria da Educação. A parte mesmo entrou com o procedimento pedindo a aposentadoria no órgão errado. Sim. E assim, nessas situações, quando há esse embaraço, esse equívoco, né, da própria parte, aí não, via de regra, não tem. Tá, então nós... referido neste caso aqui. Nós iremos fazer a diferenciação em casos em que tenha circunstâncias diferentes. Há o registro de divergência nesse, mas foi destacado para debate, porque eu acho que o importante primeiro era a gente definir aquela possível alteração proposta por mim. Não, vamos deixar isso aqui, porque tem dois processos. Tem esse que a desembargadora Lúcia está dizendo que tem uma diferenciação, que aí ficaria esse julgado. E o outro é do 133 da pauta de 27, penso que é só a certidão. Mas Vossa Excelência não tem nenhuma... uma parte administrativa. Não tem nenhuma opinião sobre aquele voto que eu mandei? Ainda não? Então não dá para a gente concluir. Ok. Então este está aí, como ficaria? Ele está no debate, Qual, 19? o 19 seria transferido para outro momento? É melhor, né? Tá, ok. Porque até fechar então, esse o 133 da pauta de 27 também seria discutir essa matéria e como há uma possível diferença de fato, aí sim melhoraria para o debate também. De acordo? De acordo. Ok. Então, concluídos os processos judiciais, passamos à ordem administrativa.
Na ordem administrativa, só temos aqui o registro do agradecimento ao Dr. Manuel Onofre, que participou nesse período conosco das sessões de julgamento. Retornem sempre, Dr. Manuel será muito bem-vindo. Moção de congratulações pela passagem do aniversário de Maria da Conceição Nunes dos Santos, esposa do desembargador Manuel dos Santos, que ocorrerá dia 31 de maio. Muito bem, aprovo. Aprovado com a palavra do desembargador Vigílio. A proposição não tem, presidente. Não tem? Desembargadora Lourdes tem proposição? Nenhuma proposição, excelência. Só desejar boas férias a presidente, né? Mas eu soube que Vossa Excelência também entrará de férias. As minhas são curtinhas, só 10 dias. A sua não há rejeição do desembargador Vigílio, a minha é que há, né? Sabe por quê? Descobri. Porque ele assume a presidência quando eu estou de férias. Aí, por isso que ele quer reduzir meu período. Acho que ele não quer privar da sua ausência. Quer continuar, né? Desembargadora Berenice, alguma proposição? Companhia. Nenhuma? Agradecendo a todos e desejando uma ótima semana para nós. Está encerrada a sessão.